Muito bem, eu e a Yasmin Albino vamos falar um pouco sobre os tensoativos. Eu já vou dar início dizendo o que é tensoativo, que basicamente é uma molécula que representa uma parte polar e outra parte apolar. Então, assim, dessa fórmula, a molécula é polar e apolar ao mesmo tempo. Então, assim, quando nós vamos representar essa molécula, nós utilizamos a figura de uma barra, que representa a parte apolar da molécula, que é solúvel a hidrocarbonetos, óleos e gorduras, e um círculo, que representa a parte polar da molécula, que é solúvel à água. Assim, um produto surfactante ou tensoativo, ele é uma substância que geralmente é utilizada para limpeza em geral, porque ela consegue envolver a sujeira, né, e retirá-la junto com a água, que é através de um processo que nós chamamos de emulsificação, que basicamente é uma mistura de uma substância oleosa com não oleosa. Então, assim, se a gente for analisar melhor a química dos tensoativos, dá pra gente perceber que eles são constituídos por longas cadeias carbônicas, né, hidrofóbicas, com um grupo hidrofílico em uma de suas extremidades. Então, assim, essa propriedade ela permite aos tensoativos interagir tanto com substâncias polares, né, a água, quanto com as apolares, né, no caso, a sujeira. Bem, a parte apolar de um tensoativo normalmente tem origem nas cadeias, sendo elas lineares, ramificadas ou com partes cíclicas, pois o carbono dessas, mesmo sendo mais eletronegativo que o hidrogênio, eles não possuem polos de concentração de carga eletrostática. Já a parte polar deve ser formada por alguns átomos que apresentem concentração de carga, com formação de um polo positivo ou negativo. Essa parte polar é responsável pela solubilidade da molécula em água, pois as cargas, sendo negativas ou positivas, apresentam atração eletrostática pelas moléculas de água vizinhas, já que essas apresentam cargas negativas e positivas na mesma molécula. Portanto, para ser solúvel em água, um tensoativo deve apresentar cargas, sejam elas negativas ou positivas. Existem alguns tipos de moléculas que apresentam essas características e são muito importantes no nosso dia a dia e muito conhecidas. Um exemplo desse é o sabão. O sabão ele é produzido há milhares e milhares de anos e é um dos mais importantes tensoativos no mundo. E ele é obtido através de um processo chamado saponificação, que é o que eu vou explicar agora. Então, esse processo de saponificação, ele consiste basicamente na hidrólise básica de lipídios, né, óleos vegetais ou gorduras, e mediante a adição de uma base forte, né, NaOH, que é também conhecido como soda cáustica, que é usado na indústria, né, principalmente como base química, na fabricação de papel, tecidos, detergentes, alimentos e biodiesel. Ou então o KOH, que é utilizado em vários segmentos industriais, né, como matéria-prima para fabricação de medicamentos, fertilizantes, produtos de limpeza, entre outros aí. E o sal resultante da reação é o sabão e é completamente degradado na natureza. Outro modo de fabricação de tensoativos é a provinda do petróleo, que é matéria-prima não renovável e que pode ou não ser biodegradável. Porém, aqui no Brasil, todos os detergentes comercializados devem conter tensoativo biodegradável desde 1982, né, de acordo com as exigências da Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os tensoativos eles podem ser encontrados em diversos produtos de limpeza, como sabonete, como detergente, sabão em pó, essas coisas. E também muitos cosméticos, como mascaras para cílios, sabonete facial, sabão líquido, shampoo, condicionador, pasta de dente, entre muitos outros. Dentre os tipos de tensoativos encontrados, temos os catiônicos, aniônicos e os não iônicos. Os tensoativos mais comuns são os aniônicos, que apresentam sulfato na estrutura, como o lauril, sulfato de sódio e o lauril sulfato de amônio. O lauril sulfato de sódio é provavelmente o agente surfactante mais utilizado nas indústrias de cosméticos e relativamente uma matéria-prima barata, porque produz bastante espuma e é um agente de limpeza eficiente. Os não iônicos possuem o radical hidrófobo e o hidrófilo. São considerados bons emulsionantes, umectantes ou solubilizantes, como por exemplo os alcanolamidas de ácidos graxos, que eles constituem a segunda classe de tensoativos mais utilizados no mercado. São normalmente compatíveis com todas as outras classes de tensoativos, são pouco sensíveis à água dura e, contrariamente aos tensoativos aniônicos e catiônicos, as propriedades físico-químicas dos tensoativos não iônicos não são fortemente influenciadas pela presença de eletrólitos. As propriedades físico-químicas dos tensoativos exilados são fortemente dependentes da temperatura. De forma diferente dos tensoativos aniônicos ou catiônicos, na maioria dos tensoativos não iônicos, a solubilidade decresce com o aumento da temperatura. Sobre os catiônicos, eles apresentam em solução íons positivos e o radical hidrófobo é um catiônico. Eles
constitui uma classe de poucos tensoativos. Então, assim, hoje somente há disponibilidade no mercado brasileiro, né, de tensoativos catiônicos baseados no nitrogênio quaternário. E os tensoativos catiônicos, eles geralmente não são muito compatíveis aos aniônicos. As características físico-químicas dos tensoativos catiônicos são fortemente influenciadas pela presença de eletrólitos em solução, né, sais solubilizados ou extremos de pH. E são os tensoativos que apresentam mais alta capacidade de aderir a superfícies sólidas, assim, mesmo após a retirada da solução do tensoativo. Então, eles são utilizados como aditivos de lubrificantes, amaciantes e anticorrosivos. Os aniônicos, o radical ativo é um ânion, como por exemplo o lauril sulfato de sódio, lauril sulfato de sódio, lauril sulfato de trietanolamina. Eles constituem a maior classe de tensoativos e a mais utilizada pela indústria em geral, pois nessa classe se encontram os tensoativos principais dos sabões, sabonetes, shampoos e detergentes. Geralmente, eles não são compatíveis com os tensoativos catiônicos em virtude da neutralização de cargas. Normalmente, eles são sensíveis à água dura. A água apresenta alto teor de sais de cálcio, magnésio e também pode neutralizar e precipitar o tensoativo. A sensibilidade da água dura é menor nos tensoativos sulfatados e sulfonados. As características físico-químicas dos tensoativos aniônicos são fortemente influenciadas pela presença de eletrólitos em solução. A inserção de uma pequena cadeia de óxido de eteno, podendo ter de 1 a 3 mols entre o grupo apolar e o grupo aniônico, aumenta a tolerância à água dura ou à presença de eletrólitos e aumenta também o poder espumante e o tempo de residência da espuma. Os tensoativos sulfatados são pouco estáveis em meio ao ácido, pois pode haver reversão da reação da sulfatação. Os outros tipos de tensoativos aniônicos são estáveis às variações de pH, contanto que não sejam extremas. Os tensoativos, eles são os principais constituintes de formulações de produtos de limpeza, né, e higiene pessoal. Então, diariamente são liberadas no ambiente consideráveis quantidades de surfactante e por isso vem causando vários problemas de poluição. Então, eles são causadores da espuma nos rios, né, afetam as propriedades físico-químicas e biológicas dos solos e podem permanecer no meio ambiente durante um longo período.